pessoal, muito bem-vindos ao AgroSociedade, a nova geração. O nosso programa hoje está incrível, a gente vai receber um dos maiores nomes em fertilidade e ciência do solo, o professor Alfredo Scheid Lopes. Olá pessoal, estamos ativos em diversas mídias, portanto participe do programa e da produção do programa com a gente. Envie suas perguntas para nós. Alfredo, muito bem-vindo ao AgroSociedade, é um prazer recebê-lo. Olá Alfredo, muito bem-vindo. Obrigado. Bom, pessoal, o Alfredo Scheid Lopes é professor emérito da UFLA, a Universidade Federal de Lavras, e hoje aposentado atua como professor voluntário do Departamento de Ciência do Solo da UFLA. Ele é também consultor técnico da ANDA, Associação Nacional de Difusão de Adubos, é autor de 86 trabalhos científicos e 9 livros. Participe do programa com a gente no canal do YouTube Clima Tempo e também através da nossa última foto da postagem no Facebook. Bom, Alfredo, o senhor tem o mestrado e doutorado em Ciências do Solo nos Estados Unidos, né? E você viu, né, na época do seu mestrado e doutorado, a necessidade de desenvolver e melhorar o nosso cerrado brasileiro. Como foi feita essa pesquisa? O que te motivou a desenvolver esse estudo? Na realidade, desde 1958, quando eu comecei a estudar agronomia, nós fizemos uma excursão a Brasília, que estava no início da construção. E a região de Brasília é toda sob vegetação de cerrado, que era a vegetação natural. E eu já naquela época me perguntava o que poderia ser feito para transformar esse solo que era considerado marginal para a produção de alimentos, tornar esses solos férteis e produtivos. Então, foi justamente com base nisso que eu me propus, quando fui aos Estados Unidos, conversando qual trabalho que eu deveria desenvolver, que eu gostaria de desenvolver trabalho relativo aos solos da região do Cerrado. Então foi um trabalho, só na parte de coleta de amostras, eu levei 4 meses, eu visitei 58 municípios da região de Cerrado, no Brasil Central, um total de 518 amostras compostas, e cada amostra com mais ou menos 3 quilos, então na realidade eu levei 1,5 toneladas. E eram 3 amostras por solo, né? Eu pegava os solos de cada município, dos 58 municípios, eu pegava os solos, 3 solos mais representativos. Certo. E cada um desses solos eu coletava a amostra na parte alta, na parte média e baixa do perfil. E tudo sob vegetação nativa. Imagina a logística para se levar tudo isso para estudo. Foi um trabalho realmente que deu muito trabalho. Interessante. E os resultados? Tem algum que você pode destacar? Os resultados foram que comprovaram que praticamente esses solos são de baixíssima fertilidade. Falta praticamente todos os nutrientes. E que se nós quiséssemos transformar esses solos em solos produtivos, nós teríamos que praticamente fazer um processo, que eu até criei um nome na época, de construção da fertilidade. Quer dizer, nós temos que pegar a fertilidade que é baixa e fazer práticas para torná-los produtivos. Isso incluía calagem, adubações fosfatadas corretivas, potássica corretiva, adubação corretiva com micronutrientes, uso do gesso agrícola, manejo da matéria orgânica, enfim, toda uma série de tecnologias que, ao fim, deu o resultado que nós vemos hoje. Interessante. Que bacana. Bom, essa pesquisa, em seguida, né, foi revisitada, vocês fizeram uma reedição, e a respeito do uso de tecnologias e práticas de adoção de sistemas de plantio direto, rotação de culturas, a integração lavoura, pecuária e floresta. Conta pra gente como que foi a resposta, no caso, né, do Cerrado das diferentes regiões para essas adoções. Então, na realidade, o que foi feito em termos de construção da fertilidade talvez tenha sido uma das maiores implementações de tecnologia para produzir em solos de baixa fertilidade. E eu recebi recentemente um convite para, depois de 40 anos que eu terminei esse trabalho, para fazer uma revisita a esses dados e colocá-los num contexto atual, como colaboração ao sistema produtivo atual. E eu comentei, então, ao fim desse trabalho, que me deu muita satisfação, as 3 técnicas mais modernas de sustentabilidade de produção, que é a técnica do plantio direto na palha, da integração lavoura-pecuária e da integração lavoura-pecuária-floresta. Nessas 3 tecnologias, que são muito mais sustentáveis, inclusive reduzindo em 8 vezes a emissão do gás de efeito estufa, e o Brasil hoje é líder mundial
no uso e implementação dessas tecnologias. Essas tecnologias estão sendo distribuídas para outros países da região tropical. Fantástico. Bom, esse aumento da produtividade agrícola no Cerrado é considerado um dos grandes avanços aí na ciência agrícola do século XX, né? Conta pra gente como que foi possível alcançar essa revolução verde, quais foram as ações tomadas no campo para que a gente atingisse este resultado? Isso aí foi um trabalho muito intenso que começou há mais ou menos uns 50 anos atrás, que envolveu não só trabalho de pesquisa nas mais diferentes áreas ligadas às ciências agrárias, mas principalmente de difusão de tecnologia, quer dizer, o trabalho das universidades, da Embrapa, dos institutos estaduais de pesquisa. Isso tudo levou a uma gama de tecnologias que teve que ser levada ao campo. Então, além do trabalho de difusão, de produção de tecnologia no centro de pesquisa, de ensino dessas tecnologias nas escolas de agronomia e outras, teve um trabalho muito intenso de extensão rural, que é levar essas tecnologias ao produtor para que ele pudesse implementar. E só para você ter uma ideia, o Norman Borlaug, Prêmio Nobel da Paz de 1970, quando visitou o Brasil, ele disse que o que ocorreu na região do Cerrado foi a maior revolução verde de toda a história da humanidade. Isso é motivo de orgulho para todos os pesquisadores, professores, agentes de extensão e principalmente para os agricultores brasileiros. Sem dúvida, é um orgulho para todos nós brasileiros. Imagina para o senhor, né, que fez parte desta grande revolução. Bom, você apresenta um dado que dos 10 maiores problemas da humanidade nos próximos 50 anos, 5 são relacionados à agricultura, que no caso é energia, água, alimento, meio ambiente e pobreza. No caso, quais são as responsabilidades reais do agronegócio nesse sentido? Eu chamo a atenção desse dado porque isso foi um trabalho apresentado no Brasil pelo Alan McDermid, que é Prêmio Nobel de Química de 2002. E ele fez uma palestra em que esses 5 pontos dos maiores problemas da humanidade estavam diretamente ligados à agricultura. E eu uso isso muito nas minhas palestras para enfatizar a importância da agricultura, dentre outras áreas que existem. E que tem tudo para dar certo, principalmente para o Brasil. O Brasil hoje participa com 20% da produção de alimentos do mundo e a perspectiva é que em 2050 o Brasil esteja participando com 40% da produção de alimentos do mundo. Quer dizer, é uma responsabilidade muito grande, principalmente sobre o aspecto social, né, de diminuir o problema de fome e de manter segurança alimentar. Certo. E quais são as providências que estão sendo tomadas para a gente alcançar esse desafio que é enorme, né, da produção de 40% da produção mundial? Eu diria que a lição de casa está sendo feita pelo produtor rural. Não é o problema da produção em si. Ele tem usado tecnologias, tem aumentado a produtividade. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 30 anos, a produtividade média das 16 principais culturas no Brasil passou de 1,6 toneladas para 4,5 toneladas por hectare. Quer dizer, não é problema de falta de tecnologia, mas é principalmente em questão de problema de infraestrutura, de portos, de estradas, né, de armazéns, problemas extra propriedade rural. Eu costumo dizer que dentro da porteira, a lição de casa, mesmo com todas as dificuldades e com falta de apoio, tem sido feita pelo agricultor brasileiro. E aí, de acordo com a sua experiência aí, de longa data, né, quais são os mitos que você costuma ouvir, que o pessoal fala, os grandes mitos da agricultura? Eu tenho colocado esses pontos nas minhas palestras, principalmente porque eu vejo que há uma distorção de mensagens para o povão em relação à agricultura. Um dos principais mitos que a gente vê e que a gente tenta derrubar é que o agronegócio é coisa de grande produtor e cultura de exportação. Então, se você fizer um levantamento com as pessoas, com o povão, a mensagem que ele recebe, principalmente via mídia televisiva, é esse aspecto. Grande produtor, cultura de exportação. Mas, na realidade, o agronegócio, 70% do que nós consumimos no Brasil é da agricultura familiar, que é parte também do agronegócio.
E até a agricultura de subsistência, aquela que o agricultor planta para sobreviver, se ele usar tecnologias simples que aumentem a produtividade dele, ele vai poder colocar esse pequeno excedente de produtividade no mercado próximo, vender aquilo e aquilo ajudar a ele a ter inclusão social. Então, o primeiro mito que eu procuro derrubar é que agronegócio tem que ser considerado o grande produtor, cultura de exportação, o agricultor familiar e até o agricultor de subsistência. Esse é um mito. O segundo mito é que a agricultura é uma grande vilã ecológica contribuindo para o desmatamento da floresta amazônica. Quando, na realidade, hoje nós estamos explorando das terras potencialmente agricultáveis no Brasil, não mais do que 20% para a agricultura. Então, para a agricultura é um percentual muito baixo. É lógico que tem a parte de pastagem que representa muito mais. E eu tenho um dado aí, que eu sempre apresento também, que o aumento da produtividade da agricultura nos últimos 30 anos, em relação às 16 principais culturas base seca, passamos de 1,4 para 4,5 toneladas por hectare. E o aumento da produção passou de 48 milhões de toneladas para 300 milhões de toneladas. Se nós estivéssemos produzindo hoje 300 milhões de toneladas, com a produtividade de 30 anos atrás de 1,4 toneladas por hectare, nós teríamos desmatado 100 milhões de hectares. Isso significa que a evolução da produtividade na agricultura poupou do desmatamento 100 milhões de hectares. Essa talvez seja a maior contribuição ambiental dada pelo desenvolvimento da produtividade da agricultura. Mas ninguém fala nisso. Exato. E o terceiro mito que eu procuro desmistificar é que o retorno social do modelo agrícola brasileiro foi ínfimo. Isso significa que teríamos que mudar o sistema. Quando, na realidade, existe um dado da Fundação Getúlio Vargas, que nos últimos 30 anos, o índice dos preços reais dos produtos agrícolas caiu a 1/3 do que era há 30 anos atrás. Isso significa, hoje, o poder aquisitivo dos menos abonados financeiramente aumentou em 3 vezes. Isso talvez seja a maior contribuição social, que não é comentada, do desenvolvimento da produtividade e da eficiência da agricultura. Então, esses 3 mitos, eles fazem parte de praticamente todas as minhas palestras em relação ao assunto. Muito interessante, Incrível, né, esse abordagem resumo desses sensacional. 3 mitos. E pelo que eu entendi, os 3 mitos, na sua visão, está relacionado a essa defasagem de comunicação. A sociedade entende esses mitos porque não está sendo comunicado. Realmente, eu acho que essa seria um grande caminho para nós, que a vocação agrícola desse país possa ser exercida em sua plenitude. Eu tenho defendido aí de que nós temos que fazer um marketing positivo do que representa o desenvolvimento da agricultura e o trabalho do agricultor para a maior inclusão social e para o desenvolvimento do Brasil. Infelizmente, essas mensagens são distorcidas. Né? Então, quando você coloca uma mensagem distorcida, é difícil de você tirar isso da mentalidade, da cabeça do povão. Eu costumo dizer que pior do que uma mentira é uma meia-verdade. E quando você fala num programa de televisão, 40 milhões de televisores ligados, pelo menos 3 pessoas por equipamento, e não fala a verdade científica, isso entra para 120 milhões de pessoas, a mensagem distorcida, que depois é difícil de modificar. Com certeza. Então, acho que nós tínhamos que ser muito coerentes com as mensagens que a gente fala. Neste sentido da comunicação com a sociedade, tem uma iniciativa, né, o Nutrientes para a Vida, que inclusive o senhor é um grande idealizador desse projeto, que é muito interessante, é justamente isso, né? A missão é comunicar à sociedade sobre a importância e os benefícios dos fertilizantes, tanto da parte ambiental, social e econômica. E aí isso, claro, né, tem um grupo de trabalho por trás dessa iniciativa, composto por cientistas, pesquisadores, acadêmicos e grandes executivos aí do setor de fertilizantes. Mas fale um pouco, você, né, que foi um dos idealizadores dessa iniciativa, qual foi a ideia por trás disso? Como que vocês estão
indo para o caminho de alcançar essa missão? E quais ações estão sendo tomadas nesse sentido? Isso é um trabalho de médio e longo prazo, porque, infelizmente, não existe recurso financeiro para conseguir, no curtíssimo prazo, isso, né? Levar essa mensagem ao telespectador e ao povão em geral. Quer dizer, então, está sendo... Esse programa chama Nutrientes para a Vida, que é uma extensão do que ocorre nos Estados Unidos e Canadá, do Nutrients for Life. A ideia é levar a todos os segmentos da sociedade uma mensagem correta da importância dos nutrientes, que são os nutrientes de planta, que alguns desses são nutrientes dos seres humanos e dos animais, e da importância desses nutrientes para a vida, no sentido amplo. Então, é um trabalho que está iniciando, mas a expectativa é que a gente alcance o maior número possível de pessoas e que a mensagem seja correta. O que se procura evitar é uma mensagem muitas vezes distorcida que a gente vê na televisão, principalmente, o conceito de que o que é orgânico e natural é bom, o que é químico, é sintético, é danoso ao homem e ao ambiente. Isso não é uma verdade, e que muitas vezes a mensagem que é levada, ela é deturpada. Quer dizer, quem recebe essa mensagem, ela analisa de uma forma e isso não é correto, porque nós precisamos de nutrientes, nós precisamos de fertilizantes, seja eles orgânicos ou minerais. E a planta não vai conseguir sobreviver, e nós temos alimento dessas plantas, se nós não tivermos a quantidade adequada de nutrientes à disposição via aplicação ao solo. Com certeza, eu acho que esse é o grande ponto forte do Nutrientes para a Vida, né? Isso, é. Porque tudo que vocês comunicam é com base científica Exatamente. E técnica, né? Então tem muita pesquisa por trás para vocês comunicarem de forma clara e correta o que está sendo feito. É só para, em cima desse assunto, você vê a mensagem antiga sobre transgênicos. Ficou aí muito tempo, muita gente achando que aquilo era alimento Frankenstein, que aquilo era danoso ao homem, ao ambiente, tudo. Há uma semana atrás, a Academia de Ciências dos Estados Unidos deu um parecer, com base em milhares de trabalhos, de que não há nenhum problema para o meio ambiente do uso de transgênicos. Então, é muito difícil você mudar um conceito quando ele é implementado errado. Com certeza, mas parabéns pela iniciativa. É muito importante transmitir essa mensagem de uma forma correta e tentar refazer a mentalidade aí, né, da massa da população. Bom, Alfredo, essa semana seremos agraciados com o lançamento do seu livro online, que é o Guia de Fertilidade do Solo. Nos fale um pouquinho a respeito do conteúdo. Essa é a quarta edição desse livro. A primeira edição foi em DOS, em 92. Depois eu fiz 2 edições para o Word, né, na plataforma 16 bits e 32 bits. E agora estou lançando esse último livro online em website. É um curso completo de fertilidade, que principalmente para aqueles ligados à ciência da agrária, tem todas as informações básicas para eles aprenderem a manejar a fertilidade do solo. Maravilha, de grande utilidade. Né? E eles podem acessar pelo site alfredão.com.br? Lá tem a instrução de como adquirir a liberação da senha para navegar, tudo. E eu fiquei muito satisfeito porque eu procurei pôr nesse livro tudo que eu sabia ligado à fertilidade do solo. Acredito que vai ser muito útil para quem trabalha nessa área. Com certeza, bom, conteúdo pessoal, riquíssimo. Né? Vale a pena acessar o site do Alfredão, que tem muito conhecimento, muita coisa interessante. Então é alfredão.com.br. Acessem e aprendam muito com esse mestre aí de fertilidade dos solos. Bom, o senhor é também um grande disseminador de conhecimentos, né? Em toda a sua carreira você nunca deixou só para você, você sempre fez questão de compartilhar tudo que aprendeu. Exatamente. Isso não só na academia, na pesquisa, na ciência, mas nas suas outras paixões, que são muitas, pelo esporte, pela poesia, enfim. Conta um pouco pra gente, como que você tem alguma mensagem para falar sobre esse compartilhamento de tantas informações, tanto conteúdo que você desenvolveu nestes anos, nosso público aí, os jovens, né? Qual mensagem você deixaria para eles? Isso está tudo lá no meu site, como você falou, alfredão, semotio.com.br. E eu sempre gosto, no fim das minhas palestras, de deixar alguma coisa para a reflexão do jovem.
E para os jovens eu deixaria uma mensagem seguinte: sonhem, sonhem alto, sonhem com um mundo com menos corrupção, com menos violência, com mais harmonia social, mas lembre-se de um ponto: o que torna um sonho irrealizável não é o sonho em si, mas sim a inércia de quem sonha. Acreditem no trabalho honesto como um vetor para a realização desses sonhos. Excelente, Alfredo, muito obrigada. Foi uma excelente para a gente, né? Uma honra recebê-lo aqui no Agro Sociedade. Obrigada mais uma vez por compartilhar tantos conhecimentos e experiência nessa área que é tão interessante de fertilidade do solo. Com certeza. E já fica o convite para você voltar quantas vezes quiser, será sempre muito bem-vindo, né? Obrigado Bom, pessoal, a vocês. Não tenho dúvida, né, que todos aprenderam muito com o mestre e doutor Alfredo. E para saber mais, acesse realmente o site que vale muito a pena, o alfredão.com.br. Vamos colocar também o link nas nossas redes sociais. Exatamente. Obrigada mais uma vez. Obrigada, um abraço Alfredo. e até a próxima. Um abraço, pessoal. Muito obrigada pela participação e companhia. E obrigado a vocês. Obrigada.